Olá, povo de Deus, segunda-feira, 12 de setembro de 2022, 24ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 11, 17 a 26 e 33, e Lucas 7, de 1 a 10. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: "Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim." E do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória." Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Estamos hoje com o texto mais antigo que testemunha a celebração eucarística nas primeiras comunidades. Foi escrito no ano 56, mais de 10 anos antes dos evangelhos. No início, esta celebração se fazia depois de uma ceia, onde todos repartiam os alimentos que cada um levava. Em Corinto estavam acontecendo alguns problemas. Nas celebrações aconteciam divisões de classes sociais e de mentalidades diferentes. Muitos chegavam atrasados, provavelmente porque estavam trabalhando, e não encontravam mais nada. O que era para ser um testemunho de partilha, as celebrações estavam se tornando lugar de ostentação, foco de discriminação e contrastes gritantes. A situação oferece oportunidade para um discernimento. Quem é cristão de fato? É neste contexto que Paulo relembra a instituição da Eucaristia. Ela é memória permanente da morte de Jesus como dom da vida para todos. A Eucaristia é a celebração da nova aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação no ato de Jesus, não só no culto, mas na vida prática. Por isso, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a humanidade. Paulo tem essa consciência e por isso interpela a comunidade a examinar-se. Não será uma incoerência celebrar a Eucaristia quando na própria celebração se fazem distinções e se marginalizam os mais pobres? Paulo já havia afirmado que ao participar da Eucaristia, a comunidade forma um só corpo. Se a comunidade não entender isto é, se não discernir o corpo do Senhor na Eucaristia, estará celebrando a própria condenação, pois desligará a Eucaristia do seu antecedente e de suas consequências práticas, solidariedade e partilha. O julgamento do Senhor se manifesta de dois modos. A própria Eucaristia se torna testemunho contra a comunidade, ao mesmo tempo a fraqueza, a morte de muitos membros testemunha a falta de partilha e solidariedade. Paulo termina com duas orientações práticas: esperar que todos cheguem para começar juntos a reunião
e não a transformar em ocasião de divisão e de ostentação. A celebração eucarística precisa recobrar duas de suas perspectivas fundamentais: ocasião de anúncio da mesa do reino onde todos participam e ocasião de denúncia da desigualdade social reinante na sociedade. Lucas 7, de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estavam perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. O testemunho desse oficial romano, apresentado como temente a Deus, ou seja, simpatizante do judaísmo, embora não pertencesse oficialmente aos seus quadros religiosos, surpreende até Jesus, que diz: eu vos declaro que nem mesmo Israel encontrei tamanha fé. Isso nos alerta, pois muitas vezes se pode encontrar mais fé em pessoas que não pertencem a uma instituição religiosa do que entre pessoas que dela fazem parte. Nessa mesma linha de raciocínio, o teólogo alemão Karl Rahner desenvolveu o conceito de cristãos anônimos. Como bem desenvolveu Juliano Ribeira de Almeida, da Faculdade Jesuíta, se a vontade de Deus é a salvação universal e se Deus não conhece limites outros que a liberdade humana que ele mesmo quis como tal, então deve obrigatoriamente haver a possibilidade de que todos os seres humanos se salvem, dentro ou fora do cristianismo. Rahner afirma que aqueles que não aderem a Cristo explicitamente e não pertencem institucionalmente à Igreja Católica são, na verdade, cristãos anônimos. Este conceito parece inspirar-se nas sementes do Verbo, que, segundo Justino de Roma, no século II, estavam presentes já na filosofia grega e que preparam as culturas para receber a verdade do cristianismo. Mas Rahner vai muito além. Para ele, não se trata de esperar que as sementes do verbo germinem e se tornem também cultura cristã. De fato, pelo mistério da encarnação, crê-se que Jesus é verdadeiramente o mediador entre Deus e os seres humanos, e não apenas entre Deus e a cristandade. A redenção acontece realmente pela entrega de Cristo na consumação de seu sacrifício por amor e na ressurreição que o leva à condição de cabeça, não somente da igreja, mas da humanidade inteira. Jesus soube reconhecer a fé do oficial romano, que corria por fora dos esquemas do judaísmo da época.
Podemos dizer então, fora da igreja também tem salvação. Um beijo no seu coração.